Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos muito felizes por estar em comunhão na casa do nosso Senhor e poder compartilhar do pão da vida nesta tarde. Que o Senhor abençoe a todos. A misericórdia do Senhor é infinita e nós louvamos a Deus em gratidão a Ele a tudo, porque Ele já fez tudo e tudo foi perfeito. Amém? Você pode olhar para essa perfeição do seu lado e cumprimentá-la com a paz do Senhor Jesus. Fala para ela: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os telefones estão transmitindo. Não dá para colocar, mas o telefone está transmitindo. Um está gravando, o outro está transmitindo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus por todas as oportunidades, porque eu não tenho como esquecer de onde foi que o Senhor me tirou. E eu sou muito grata por estar respirando, por estar de pé, de poder me render aos pés do Senhor, de agradecer e dizer o quanto que Ele é lindo. E estar numa congregação aqui tão quente e fervorosa é muito difícil. Hoje em dia está escasso, né, pastores? Tanta adoração em agradecimento ao Senhor. Não se encontra em qualquer lugar, mas nós encontramos aqui nessa tarde. Amém? Que o Senhor seja louvado. Agradeço a Deus, né, pela vida da irmã Gilceia. Ou eu acompanhando para poder guardar o nome da nossa querida irmã, de todos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor. Glória a Deus. No Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos traz conhecimento. Em todo tempo que buscarmos ao Senhor, Ele nos dará sabedoria. Nós podemos encontrar e nós vamos receber a sabedoria do Senhor. Amém? Capítulo 8 do Evangelho de João. Aleluia. Amém, amados? Sério que deixou aí. Tudo bem? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 8. Aleluia. Glória ao nosso Senhor. Nós vamos ouvir e entender a palavra de Deus pela pessoa do Senhor Espírito Santo, que nos ensina em toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Precisamos, irmãos, ter boa aceitação do Evangelho do nosso Senhor, porque é a palavra que liberta. Amém? Glória a Deus. Está escrito: todos encontraram? Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Se os irmãos quiserem pegar carona, irmãos, pode pegar com toda a segurança, porque a única carona que te leva para o céu, uma morada com o Senhor, é o Evangelho. Amém? A Bíblia do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou começar aqui pelo primeiro versículo. E vamos conforme a direção do nosso Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 aí. Diz a Santa Escritura, a palavra do nosso Senhor, que não volta vazia para Ele sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada.
Aleluia. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Oh, aleluia. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Eita. Seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um instante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, aleluia. Quero convidar aqui a Bispa Baixa, porque quando eu estava sentada ali, Deus colocou um louvor no meu coração. Eu creio que o Senhor vai fazer algo aqui nesta tarde, ao qual eu e você não esperamos. Porque tudo no propósito do Senhor é maior do que nós pedimos ou pensamos. Tudo no Senhor é maior. Então reflita agora, coloca a mão no teu coração, abaixe a sua cabeça, inclina diante do nosso Senhor, fica à vontade diante do Senhor e deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa Ele falar na sua intimidade, no seu interior. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória santa. Tua presença se tornou.
Senhor. Porque fora da luz do mundo são trevas. Amém? Que o Senhor venha nos trazer o conhecimento da verdade, a sua santa palavra, que nós venhamos ter o entendimento, mas que nós venhamos viver a verdade. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Eu pedi a Deus um título. E Deus falou comigo que Ele é a luz do mundo. E eu meditando na palavra, o Senhor falou muito comigo, nesse capítulo 8 de João, que fala de uma mulher que foi pega ali no ato de adultério. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu peço para os irmãos, em nome de Jesus, que foca bem a mensagem, que abra os teus ouvidos, receba essa mensagem, porque é a única palavra que pode mudar as nossas vidas. É a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,4 fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você seja boca de Deus. Em toda a sua vida, onde você estiver, seja boca de Deus. Deixa o Senhor te usar, dentro e fora do seu lar, onde você estiver. Que você seja instrumento de voz nas mãos do nosso Senhor. Porque o mundo padece lá fora. São almas e todas elas pertencem ao Senhor. Nós não sabemos o que levaram essas pessoas que estão em adultério, em pecado. Essas pessoas que estão usando diversos tipos de química, querendo mudança até no seu próprio corpo. Não devemos julgar, mas buscar uma palavra. E essa palavra que converte, que transforma, é a palavra, a mensagem da cruz. Amém? Glória a Deus. E essa mulher, ela foi levada até diante de Jesus. Jesus tinha acabado de chegar naquele lugar e já apareceu, porque aonde que Jesus, ele se apresentava, aonde que ele aparecia, aonde ele estava, uma multidão, em pouco tempo, se reunia ali ao redor do Senhor Jesus. Porque a gente vai de encontro aonde nós, no que nós precisamos, nós encontramos somente em Jesus. Nós vamos de encontro a Ele, porque é o único que pode curar, é o único que pode libertar, é o único que nos garante uma caminhada de luz neste mundo. Amém? E esses fariseus Louvado seja meu Deus. tomaram essa mulher à força e levaram diante de Jesus. Jesus escrevia com o dedo no chão. Eu imagino, aliás, eu não quero nem imaginar, porque quando uma pessoa é tomada à força, ser obrigada a algo que ela não quer, não é coisa boa. O sentimento não é bom. Mas eu louvo a Deus porque levar essa mulher no lugar certo, pastor, de encontro ao nosso Senhor, que é o único que tem de misericórdia, é o único que poderia estender as mãos sobre a vida dessa mulher, curar, santificar, fazer o que Ele quer, porque Ele pode todas as coisas. E chegando nesse momento, eles colocaram essa mulher de pé. Eu imagino que ele deve ter chegado lá e empurrado essa mulher. Mas eles colocaram ela de pé e Jesus escrevendo com o dedo no chão. E ali na mesma hora a acusação veio em cheio. Porque quando nós nos encontramos numa situação contrária da vontade de Deus, quando nós encontramos numa situação como essa, são muitos os dedos que julgam, que apontam, que acusam, mas não sabem com inteireza o que está acontecendo na minha e na sua vida. E na vida daquela mulher não foi diferente, não. Eles acusaram e disseram: olha aí, ó, nós encontramos essa mulher numa situação de adultério. E será que Deus não sabia? Antes de eu e você chegarmos aqui, Deus já sabia que nós iríamos nos encontrar aqui, estar em comunhão para ouvir não o que nós queremos, mas aquilo que Deus quer que nós saibamos. Deus, Ele é muito mais
Deus, Ele é todo poderoso. Imediatamente a acusação veio. Olha, essa mulher foi pega numa situação de adultério. E a lei de Moisés diz que esse tipo de mulheres, elas têm que ser apedrejadas até a morte. Tem que apedrejar. Por quê? É adultério. E a lei de Moisés, eu penso que Jesus poderia. O bom de Jesus, pastor, que ele é tranquilo, ele é manso, ele é calmo. E é tudo no tempo do Senhor, ele é perfeito. E Jesus, ouvindo aquelas acusações, a Bíblia diz: sim, verdadeiramente, a mulher que for pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Mas foi como Satanás ali, querendo ali tentar. Jesus tentou, mas não venceu. Não pode a mentira vencer a verdade. Então foi meia verdade. Só que a lei de Moisés diz que uma mulher virgem e noiva, ela for pegada ali no adultério, a Bíblia diz que não é só a mulher, não, pastor. É os dois. Porque o mal tem que ser arrancado pela raiz, sabe? Para ele não alastrar, não estar no nosso meio. Era necessário arrancar, levar para fora e apedrejar até a morte. Tanto o homem quanto a mulher. Será que muitas das vezes nós pecamos e a gente acusa só o irmão? Eu fiz isso porque o irmão falou ou fez isso. Não, a acusação, a julgamento, e nós não podemos julgar, apontar o dedo. E a Bíblia diz que tão somente nessa situação, mas aqueles fariseus queriam arrumar uma situação para matar Jesus, que até antes de Jesus nascer já era perseguido e eles queriam matar. Jesus, ele é único, suficiente. Deus, ele é todo poderoso, ele é único. A glória dele não divide com ninguém, porque eu não conheço, a Bíblia também não me mostra ninguém Aleluia. no princípio que diz que o Senhor criou os céus e a terra. Não existia nada nem ninguém, mas o Senhor estava ali e ele fez. Aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim: por quê? Será que não te agrada essa presença? Será que não te envolve a essa glória, esse poder, esse sentimento de amor? Aleluia. Jesus te ama. E como Jesus nos ama, ninguém nunca nos amou e jamais nos amará. Jesus te ama. Amém? Não fecha a Bíblia não, fica com ela aberta. Aleluia. No versículo 6 aí está escrito assim, de João 8. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de ter uma base para acusar Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Eu não creio que uma pessoa cheia do poder de Deus, que vive a palavra, algo pode vir e permanecer contra a sua vida, a não ser que eu mesma e você dê lugar. Tirando isso, não. Amém? Amém. A Bíblia diz em João 8:32 que conhecereis. Não, irmão, fala com fervor, fala com autoridade, que Deus te deu isso. E conhecereis E a verdade e a verdade é com quem que eu e você estamos andando. Então essa guerra não é minha, não é sua. O Senhor, Ele guerreia por mim e por você. Mas é na verdade, não adianta eu, você, quem quer que seja, pregar o Evangelho.
e sair por aí acusando, apontando, olhando o erro das pessoas e querendo trazer diante do Senhor e dizer, tem que morrer porque é pecador. Aí dá vontade de virar para essa pessoa e falar assim, e por acaso você é santo? Olha o que o Senhor disse a eles. Olha, se não tem ninguém aqui em pecado, que não tenha pecado hoje, atire a primeira pedra. Pode atirar a pedra nela. Se você nunca pecou, você não está em pecado, pode atirar a pedra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E ele inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. E é um mistério, né? É um mistério, mas se nós formos lá no livro de Êxodo, lá nos 10 mandamentos, nós podemos ir lá no último. O que está escrito lá? Se eu não me engano, no versículo 17 do capítulo 20 de Êxodo. Está falando sobre não cobiçar a mulher do próximo. O Senhor já tinha dado uma ordem. E quando o Senhor fala, Ele quer o quê? Obediência. E nessa acusação, o Senhor falou assim, olha, você que está aí sem pecado, pode. Seja o primeiro, vai lá, lança a pedra nela. Jesus abaixando ali tranquilamente. Porque quem vive a verdade, quem conhece a verdade, quem se rende à verdade, não precisa de arrancar os cabelos, ficar desesperado. Precisa descansar. Precisa crer. Quem crê descansa, toma uma atitude. Mas a atitude que vai, sabe o que? Edificar uma vida. Sabe o que ele fez? Continuou escrevendo. Sabe qual foi a atitude, a reação daquelas pessoas? Um por um, aleluia, foi deixando as pedras e se retiraram. O pior, que começou ali pelos mais velhos, ou seja, tinha experiência, conhecia a palavra, conhecia Jesus, sabia ali dos mandamentos, um por um. Não tem como pegar o Senhor de surpresa. E de forma alguma não temos como surpreender a Deus em nada. Mas Ele nos surpreende o tempo todo. Hoje o Senhor traz alegria no seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A resposta de Jesus desarmou-os. Como falou em jogar uma pedra, não poderia ser acusado de deixar de sustentar a lei, mas a restrição para atirá-la deixou todos impedidos de agir. Santo é teu nome, Jesus. Sem nenhum pecado. Não somente agora que nós pecamos, que nós lembramos que ontem à tarde, à noite, hoje de manhã, fizemos alguma coisa. O Senhor disse assim, por inteiro, por completo, sem pecado. Está todo mundo limpo, ninguém tem pecado. Ninguém. Eu penso que tem, porque eu estou vendo todo mundo aqui, inclusive eu. Então, isso aí, eles foram desarmados. O Senhor nos desarma. E a nossa alegria é viver diante do Senhor em santidade. Saber que em toda a nossa caminhada, o Senhor em todo o tempo, Ele nos ensina. Amém? Não compete a nenhum de nós saber ou entender o operar, a manifestação do poder de Deus em algo que Ele precisa trabalhar, que é em oculto, que está aqui dentro. O Senhor não me chamou e não te chamou aqui para ser envergonhado. Amém, Jesus. Para apontar o dedo, apesar de que a palavra do Senhor, o próprio Senhor, Ele pode julgar, Ele pode dar testemunho dele mesmo, porque Ele é verdade. O problema de quem fariseus, que a Bíblia diz que são hipócritas,
E esta palavra quer dizer, significa ator de teatro. Eu sou alguém, mas as atitudes é outra. Eu falo muito bem, eu prego muito bem, porém eu sou um eterno pecador que peco todos os dias. Tenho consciência de muitas ações minhas que não condiz com a verdade, mas eu estou pregando a verdade. E será que o Senhor, Ele não atenta para essas coisas? Será que o Senhor não está vendo nem ouvindo? Antes eu me preocupava com quem falava mal de mim, mas hoje eu me alegro no Senhor, porque eu posso me prostrar diante do Senhor, os meus joelhos, a minha cara no pó, e agradecer a Deus pela libertação. Aleluia, que Ele tem feito Deus. na minha vida, na minha casa, Glória na minha a Deus. família, na vida dos meus irmãos, e eu posso orar pela vida Santo dessa é pessoa. teu nome, Porque essa pessoa está precisando de libertação. Nós não somos donos de almas. Todas as almas pertencem ao Senhor. Não importa onde elas estejam. Importa que um dia tudo nesse mundo vai ter que prestar conta a Ele. O divino mestre, o Senhor. Aleluia! E nesse contexto aí, eles foram desarmados. Essa mulher estava de pé. O Senhor virou para essa mulher e perguntou para ela: aonde estão os seus acusadores, mulher? De uma maneira nobre, se dirigir a alguém, seja homem ou seja mulher. Aonde estão eles? Nenhum deles tiveram a ousadia de julgar aquela mulher. E o Senhor falou assim: eles não te condenaram, e nem eu vou te condenar. Mas quando Jesus abriu a boca e falou: nem eu te condeno, o Senhor deixou uma restrição muito clara, frisou e falou assim: olha, vá, você pode ir, mas saia dessa vida de pecado. Não peques mais. Quantas e quantas vezes pessoas entram por essas portas pedindo uma oração, porque às vezes está fugindo, está correndo de bandido. Às vezes se aconteceu algo muito grave, mas sabe que o único lugar de libertação é na presença do Senhor. Entra para dentro do templo e implora o perdão. O problema é quando Jesus dá uma olhada e não vê o verdadeiro arrependimento. A palavra fala: se nos arrependermos verdadeiramente, não superficialmente, como muitas das vezes fazia Israel, lá no livro de Oséias. Santo é teu nome, capítulo 6. meu Deus. Nós precisamos buscar conhecer o Senhor todos os dias, todo momento, viver a verdade, andar com Jesus. Ele falou para aquela mulher: vá, mas saia dessa vida de pecado, não peca mais. Aleluia. Ela foi embora, mas com uma mensagem na sua mente e no seu coração. E nós só conseguimos perseverar até o fim. Mateus 23 fala: perseverar até o fim e nós seremos salvos. Há necessidade de muitos que vêm aqui e são libertos. Há necessidade da igreja. Eu já vi várias vezes vídeos. Esta igreja aqui no evangelismo, em muitos lugares, louvando, adorando e pregando a palavra. Já vi várias vezes. Essa é a direção que Deus dá para a igreja do Senhor nesse dia de hoje. Sempre foi. Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Quantos são esses que estão lá fora vivendo em adultério? Quantas dessas pessoas já não ouviram o evangelho, mas não conseguiram tomar uma atitude? A perseverança em oração da igreja
move o coração de Deus, a libertação das almas, porque é a vontade de Deus. E a igreja precisa avançar, confrontar o inferno. Aleluia, Deus. O que eu acho interessante é aquelas pessoas que não tiveram argumento diante da verdade, nós não temos, foram embora. Só que o Senhor continuou pregando a palavra. Ele continuou caminhando e pregando a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Jesus aí no versículo 12, no capítulo 8 do Evangelho de João, fala assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Amém. Aleluia. Quem anda na luz não vive em... Amém, irmãos? Amém. Ainda tem crente aí? Amém. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou, que é também, né, a verdade, que Deus é luz. Nada fazia o Senhor sem exaltar o nome do Pai. Tudo procede do Pai. Aleluia, Deus. Será que nós temos ouvido a voz do nosso Senhor? Será que nós temos buscado? Que o Senhor está até hoje pregado numa cruz, mas Ele não está. Ele vive e reina eternamente. A Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina eternamente dentro de mim, dentro de você. Glória a Deus. Aleluia. Se há verdade em mim, em você, se a verdade está em nós, a Bíblia diz que tudo, repete comigo, tudo o que eu pedi, o Senhor fará. A Bíblia diz que será feito. Uma vez que eu estou na verdade, a verdade está em mim. A verdade está em nós, nós na verdade. Aonde nós formos, o Senhor estará conosco. E a palavra que sair da nossa boca, o Senhor fará cumprir. Por causa da verdade, por causa do poder de Deus, por causa da presença dEle nas nossas vidas. Há quantos de nós que ouvimos a verdade estamos vivendo em trevas? Nós não conseguimos abrir mão de coisas, nós não conseguimos muitas das vezes abrir mão de pessoas, nós não conseguimos fazer alguma coisa sem antes buscar em alguma pessoa o palpite. É, Jesus. E o Senhor fala: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É caminhando, andando com Jesus, a cada dia nós vamos conhecer ainda mais o Senhor. Em todo tempo o Senhor fala comigo, fala com você, fala com todos nós. Nos dá a direção necessária daquilo que é preciso fazer. Amém? Amém. Já estou encerrando. Aleluia. Aquela mulher, como eu sei, recebeu um julgamento, uma acusação muito forte. O problema, irmãos, é que aquela mulher foi pegada numa circunstância ali, num ato de adultério. Mas ali não havia uma verdade por inteiro, vamos dizer assim. A palavra do Senhor diz que é necessário que você chegue e você veja com seus olhos o momento ali, o ato sendo acometido ali, acontecendo. E não é isso que a Bíblia diz. Então Jesus, sabendo daquele argumento, daquela acusação, o Senhor está sempre à frente. Bom, já que ninguém tem pecado, pode atirar a pedra. Então, antes de abrirmos a nossa boca para acusar alguém, para pensar mal, falar mal, se você não foi direcionado pelo Espírito Santo, um outro Espírito, entendeu, te conduziu. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Chegando lá, o diabo, Satanás, o acusador, em todo o tempo tentou contra o Senhor. Mas a verdade, ela permanece.
Se a verdade permanecer em mim e você, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós andamos em luz e conhecemos o Senhor, que é a luz do mundo, onde eu e você pisar, independente de onde, da situação, a luz é presente que liberta. A palavra do Senhor, a presença do Senhor, a luz, as pessoas precisam olhar para mim e para você, ver o brilho da luz em nós, o brilho do seu Espírito que é santo na nossa face. O problema é que tem muitos cristãos que entram pelas portas do templo e saem pior do que entrou. Aprende a verdade e usa como acusação contra as pessoas que deveriam ir lá. Seja abundante ali no azeite e resgata essas almas, traz para dentro do templo, porque aqui tem pessoas, anjos da igreja preparados para ministrar a verdade sobre a vida dessas pessoas, porque foi assim que eu e você aprendemos. Amém? Jesus é a luz do mundo. Você pode ficar de pé um momento? Se os pastores assim permitirem, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de chamar a pastora Selma para fazer uma breve oração, se assim nos for permitido. Amém? Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Não fui acusado, né? Você foi deixar para glória. Amém, pastora Selma? É rapidinho, nós estamos com o tempo aqui já, né? Avançado. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. A importância de andar na luz. Como houve aquela acusação, os fariseus novamente, e o Senhor pregando para eles, e o Senhor falava, Ele é a luz. E quem é o poder maligno deste mundo? Porque o Senhor falava assim, olha, eu não sou daqui, eu sou lá de cima. Mas vocês sim. Se nós verdadeiramente amarmos o mundo, verdadeiramente não amamos o Senhor. Nós estamos aqui por um certo tempo. Não sabemos o tempo nem a hora que o Senhor voltará para cada um de nós. Eu falo com você, se você tem temor de Deus, ouve e vive essa palavra. Amém. Se tem uma coisa que eu folgo mesmo com a verdade, porque a Bíblia me garante isso. Salmos 91 fala. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso, Deus Onipotente, descansa. Pode dizer, no Senhor confio. É essa palavra que eu carrego sobre a minha vida, que eu profetizo sobre a sua vida. Sobre mim, sobre ti que está em Jesus, não vale encantamento. Eu sirvo a um Deus que é verdadeiro, está aqui na palavra. Eu dependo dele. Então não vale nenhuma acusação, reza brava, macumba nas esquinas, contra a minha vida, contra a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Não vale encantamento. Você não tem que ter medo de um prato de farofa, de uma galinha na esquina. Você tem que temer a Deus, que Ele é Deus Todo-Poderoso e pode matar e lançar no inferno. Amém? Assim eu deixo essa mensagem para o coração da igreja. Agradeço, louvo a Deus pelo privilégio de poder me prostrar diante dele e honrar esse nome que é sobre todos os nomes. Amém? Cumprimento a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Então vamos orar. Abra a tua boca. Eu sei que já houve oração, ministro, já, mas a oração não quer demais. Então, se conecte com Deus mais uma vez. Esteja em plena conexão com o Papai. Invoca Ele, chama a atenção dele para a tua vida. Não sei como você entrou aqui, mas o Senhor te conhece. Então eu digo que Ele te trouxe até aqui, porque o Senhor, Ele colocou você aqui neste lugar para fazer a vontade de querer dele, não a nossa vontade. E que Ele venha ser o centro da sua oração. Amém? Grandão da Galileia,